Olá pessoal, aqui é o Aurélio de volta com mais um vídeo aí para o nosso canal aqui na sombra da garagem. Hoje a gente está aqui com esse veículo, que é um EcoSport motor Zetec Rocan, ano 2004. Problema de suspensão, tá bom pessoal? Então vocês fiquem atentos aí, pode ser que esse problema seja também o mesmo aí do seu veículo. E essa dica aqui vai servir para outros veículos também, né, que trabalham com esse sistema de suspensão. Vai servir como referência. Então eu vou pedir aqui para o Cláudio Almeida, que é o proprietário, né? Ele vai fazer um movimento aqui na roda e a gente vai ver onde é que está vindo aqui a folga que está causando um barulho aí, pessoal. Um barulho aí que quando anda no calçamento, você escuta aquele barulho toque-toque característico, né? Então, Cláudio, movimenta aí a roda. Ó, vou aproximar mais, ó. Ó. Essa folga aí causa um barulho horrível. Tá bom, Cláudio. Já foi aqui em 3 oficinas e os mecânicos lá informaram que o problema era no parafuso aqui do pivô, né? Desse pivôzinho aí da bandeja de suspensão. Eles mandavam trocar esse parafuso aqui, ó. Foi trocado aí várias vezes o parafuso, ninguém resolveu esse problema. Foi trocado o pivô. O problema também continuou, tá certo? Então aqui a gente conseguiu desvendar de fato o que está acontecendo. Então fica aí com a gente aí, tá bom? Até o final, que pode ser que o problema do seu carro seja isso aqui. Então ele vai desmontar aqui, vai tirar a roda e a gente vai dar início aqui à sequência de trabalho aqui nesse veículo. Bom pessoal, aqui a gente já iniciou o processo de desmontagem. Adiantando para vocês que é interessante que vocês foguem logo esta porca. É o número 32. Você vai colocar aí a chave socket 32 ou uma chave que se ajuste aqui. Pode ser uma chave combinada também, mas adiantando que é bem presa, né? Bem fixa essa porca aí. Aqui a gente precisou de uma extensão, né? Um tubo metálico para colocar aqui na chave para aumentar a extensão, para a gente quebrar aqui o aperto, tá bom? A gente conseguiu quebrar o aperto ainda com o carro suspenso, né? Que a gente funcionou o motor e pisou no freio e deu certo. Mas o interessante é que faça isso com o carro ainda no solo. Então, eu vou adiantar aqui para vocês logo as porcas e parafusos que a gente já quebrou o aperto para adiantar o vídeo. Por exemplo, aqui nós temos esse parafuso do amortecedor que está por cima aqui, entrando na manga do eixo pela parte superior. É uma chave 18. A gente já quebrou o aperto para facilitar o trabalho. Aqui também na pinça de freio, que a gente também vai ter que remover, nós temos aqui nas laterais, depois eu mostrei direitinho para vocês, 2 parafusos que eles vão ser folgados, na verdade, vão ser folgados com a chave 13. Bem aqui dentro, aqui você vai ver logo aí que tem esses 2 parafusos. Também já foi quebrado o aperto. E nós temos também o parafuso que prende aqui o pivô, aqui da bandeja, né? É onde nós vamos mexer aqui, depois a gente está mostrando direitinho. Aqui já é uma chave 17 para soltar a porca dele. Aqui a gente tem um parafuso nele aqui, um cabeça sextavada. Mas na verdade o parafuso original dele é isso aqui. É a chave Torx, número 50, né? É a chave Torx que a gente vai utilizar nele aqui. É a Torx 50 para segurar e girar a porca 17. Que está prendendo lá o pivô. E no lado de lá, a gente vai ter a porca que prende o terminal de direção, que está fixando mesmo aqui também no conjunto da manga de eixo. Vamos utilizar também uma chave 17 para soltar essa porca. E vamos também fazer uso do saca pivô, que também é uma ferramenta que foi feita aqui na oficina. O Cláudio vai botar aqui a ferramenta agora. A ferramenta para a gente soltar aqui, afastar mais o pistão da pinça de freio, para que a gente possa fazer a liberação da pinça. Então essa ferramenta aqui também foi confeccionada aqui. Tudo é coisa caseira, pessoal. Você vai encontrar aqui, ó, só para afastar aqui o pistão, né? Porque ele está preso aqui, você não vai conseguir tirar assim. A gente vai colocar aqui também uns tubos aqui, para prolongar aqui para melhorar o apoio e aumentar o torque, né? Num lado e no outro. E a gente vai simplesmente colocar aqui para facilitar o trabalho. Olha lá. Ótimo. Sem essa ferramenta, pessoal, fica mais difícil fazer esse serviço. Aqui já folgou, ó.
Olha o disco, ó. Tá bom? Então a gente vai dar sequência aí tirando os parafusos e vamos para frente aí. Pronto. A gente tirou aí a pinça. Na verdade o Cláudio, né? E vai colocar no local seguro ali, para não ficar pendurada forçando o flexível. Agora a remoção do disco de freio. Retirada da porca da ponta da junta homocinética. A gente vai efetuar a remoção aqui do terminal de direção. Veja que a porca já está bem liberada, né? E esse aqui é o parafuso do pivô, né? Que também já está, ou melhor, a porca do pivô que já está folgada. Daqui a pouco a gente está removendo aqui. O amortecedor também vai ter que sair daqui. Pronto, aqui a gente vai utilizar agora esse extrator que também foi confeccionado aqui, tá bom, pessoal? Muitas ferramentas especiais a gente faz aqui no canal da Sombra da Garagem, tá bom? Então ele vai colocar aqui, nós vamos botar um apoio aqui, um calcinho metálico para facilitar, porque ele não foi feito exatamente para cá, foi para o pivô da minha SW4, que é bem maior, né? Mas a gente vai colocar esse calço, vai com certeza dar certo aí para a gente extrair esse terminal. O exemplo aqui é a chave 22, né? Que foi dessa forma que foi confeccionada a ferramenta. É tudo mais prático aqui desta forma, né? Eu estourei. Imagina como é que você vai tirar isso aí batendo, tá certo? Mostra aí. Ele vai tirar agora a porca, né? Pronto, pessoal, agora no exemplo aqui, como o pivô não tem a parte tipo Allen aqui para a gente segurar para girar a porca, tá girando completo com tudo, a gente inverteu a nossa ferramenta para dar um pouco de pressão para remover a porca. Pronto, só uma leve pancadinha ali para tirar a porca. Tirar completa aí. Livra essa mão aqui um pouquinho. Tira com aí. Pronto, aqui essa etapa aqui já foi vencida, né? Então agora a gente vai soltar o pivô da bandeja. Suspensão. Como eu já falei, já está previamente ali solto, né? A gente quebrou o aperto. Pronto, dá só uma leve pancadinha ali com o martelo para liberar mais o parafuso. Ok. Aí o ajuste fino, né? Pronto, sai por lá. Como eu falei, esse aqui não é o parafuso original, certo? O parafuso original é esse aqui. Chave Torx. Vamos remover aqui também um parafuso do amortecedor. Vamos forçar aqui com uma barra de ferro aqui na bandeja para a gente soltar o pivô. Beleza? Dá uma batidinha com a marreta para ver. Agora segure
lá o eixo da junta homocinética, segura o semi-eixo para que ele não saque fora e dê problema para você colocar as coifas lá novamente, que pode soltar. Aqui está. Pronto, pessoal, esse aqui é o pivô velho, né? Vamos testar ele na manga velha, que estava apresentando o problema. Só para a gente ter aqui uma noção. Aqui chega a estar assim, meio ovalizado. Ó. Veja aí, ó. Olha essa folga aqui. Desse jeito não dá, né? E o pessoal lá só mandava trocar parafuso, apertava aqui cada vez mais e ninguém detectava isso aqui. Pessoal, se você tá gostando aí do vídeo aí, deixa aí aquele like aí, tá bom? Para ajudar a gente aí, é o apoio que eu preciso de vocês. E que compartilhe os vídeos, se possível se inscreva no canal, tá bom? Eu tenho outro canal de título UPA-MAC, é só como manutenção em máquinas de lavar roupa, tá bom? Se vocês puderem se inscrever lá também, eu agradeço. É um canal que eu estou iniciando agora. E é muito importante que vocês me dêem essa contribuição aí também, tá bom? Tem também o canal dos meus amigos aí, que é o canal do meu amigo Anderson, que é um serralheiro, né? Que ele trabalha peças velhas, né? Ele restaura, né? Fica uma maravilha. O meu amigo Fábio Remo, do canal Ploter Filmes, que ele é um mecânico também. E ele, além de mecânico, é chaveiro e faz plotagem também. É um amigão aí que faz tempo que a gente tá nessa parceria. Muito importante também chegar junto no canal deles, tá certo? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Então, vocês dêem essa força aí pra gente. Já a gente tá transferindo, a gente tá transmitindo esse conteúdo para vocês aí, que é um conteúdo que dificilmente você vai encontrar na internet, dando todos esses detalhes, né? Se for pagar um curso, sai caro. Então, a gente tá transferindo esse pouco de conhecimento. Eu acredito que vale a pena vocês investirem também aqui no canal, tá certo? Então vamos colocar agora o pivô velho na manga nova. Ó, pessoal, não tem folga. Tá bom? Então, isso aqui, nós vamos colocar a manga nova. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que extrair aqui o cubo da manga de eixo, para que a gente possa colocar nesta manga nova. Para adiantar aqui, tá bom? Eu vou levar lá para a prensa, vou fazer todo esse serviço, mas para não perder muito tempo, a gente já vai voltar com ele já instalado na manga nova. Caso você tenha interesse em ver como é que extrai esse cubo aqui da manga de eixo, vocês procurem aí nos últimos 20 segundos deste vídeo, o serviço que eu estou realizando e publiquei aqui no canal, é como trocar o cubo da roda do Voyage G5, se não falha a memória, é o Voyage G5. Eu vou deixar aí bem nos últimos 20 segundos. E lá a gente está fazendo a extração do cubo, que é bem semelhante a esse processo aqui. Lembrando que geralmente esse rolamento aqui, né, depois que você botar na prensa e tira, ele já não dá mais para utilizar, né? Mas como veio o rolamento novo, no cubo novo, a gente vai colocar aqui. O correto é que o material ele seja submetido aí a um processo de resfriamento, né, para vamos dizer assim, recolher mais o material, né? As moléculas e tudo para facilitar a remoção. Como a gente não tem hidrogênio aqui para botar dentro de câmara de hidrogênio, a gente vai tirar aí na prensa como desde há muito tempo, desde a antiguidade vem sendo feito. Tá bom? É novo. O cubo aqui a gente não vai perder, a gente não vai colocar outro cubo novo não, a gente vai aproveitar. Então isso aqui a gente está fazendo por nossa conta e risco, tá bom? E vocês aí decidem se vocês colocam um cubo novo ou não, mas a gente vai aproveitar o mesmo cubo. Pessoal, só um detalhe aqui, quando você retira o cubo, a capa interna do rolamento fica presa no cubo. Então, eu achei necessidade de mostrar isso aqui para vocês. Aqui já é outra ferramenta que foi desenvolvida. Lá no meu outro canal de título Oficina Caseira eu estou falando acerca dessa ferramenta. Então a gente vai fazer uso dela para a gente evitar estar dando solda aqui e tal, destemperando, tirando a têmpera do material. Vamos ver se a gente tira aqui com essa ferramenta. Aqui, pessoal,
Sem essa ferramenta aí fica difícil, né? Você tem que, como eu falei, né? Vai ter que soldar ou utilizar outra forma de sacar a capa. Eu vou jogar aqui para fora e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó. Maravilha, dessa forma fica tudo bem mais prático. Essa aqui é a ferramenta. Lá no canal Oficina Caseira a gente tá falando dela. Bom, vamos lá, continuar. Agora a gente vai colocar o cubo lá na manga nova. Pronto, a gente vai colocar o cubo. A gente calçou aqui embaixo a pista interna do rolamento para não forçar o rolamento. E a gente vai aplicar agora aqui a pressão para fazer a introdução. Cuidado aí no carro de vocês, se não for o EcoSport desse ano e modelo, vocês fiquem atentos se não existe algum acessório que tem que ser fixado aqui, alguma chapa de proteção, antes da introdução do cubo. Porque se você colocar o cubo e depois for preciso colocar essa possível chapa, pode ser que não tenha espaço para colocar os parafusos, aí você tem que tirar o cubo novamente ou deixar sem a chapa, que não é interessante. Então vamos lá aplicar aqui a nossa força aqui. Como eu falei, óculos e luva. Vamos aqui até escorar no rebaixo que tem aqui. Aproxima mais aqui, para clarear. Tá vendo? Tá. Vou distanciar mais. Pessoal, eu dei uma pausazinha aqui só para informar para vocês outro detalhe importante. Quando vocês forem colocar o rolamento de vocês, observe se o veículo de vocês possui sistema ABS, tá certo? Porque existe o sensor de ABS, que ele vai detectar exatamente em um dos lados do rolamento tem uma espécie de uma roda fônica que vai ter contato lá com o sensor para informar todos os detalhes aí para a central. Então, vocês observem o lado, a posição do rolamento lá, nesse caso, tá bom? Geralmente fica pelo lado interno, né, onde fica o sensor do ABS, mas vocês observem aí nas informações técnicas do veículo de vocês a posição devida, tá bom, pessoal? Porque pode haver mudança, né? Até hoje, pelo menos o sensor trabalha pela parte interna da manga, onde vai ter contato ali com a lateral do rolamento. Então vamos continuar aqui. Tá dando uma chuvinha boa aqui. Se já topou, já é o suficiente. Vamos tirar a pressão. Tá aqui o apoio que a gente colocou na pista interna. E ó. Tranquilo. Vamos aqui iniciar a montagem colocando a manga no local. Colocou a manga, agora coloca aqui o pivô. Então, uma alavanca a gente possa aqui botar o amortecedor. Amortecedor já no local. Aqui também já está no local, encaixou. O pivô. Você confere se a abertura da passagem do parafuso está tranquila aqui, ó. O diâmetro interno ali, você vê que está bem liberado ali para a passagem do parafuso. Então vamos colocar o parafuso. O Cláudio vai colocar aí o parafuso. E do outro lado a porca. Pronto, agora a gente vai apertar aqui o parafuso com o nosso
nossa chave Torx. E do outro lado a gente vem com a porca, fixando a porca do outro lado com a nossa chave 18. Pronto, aí a gente vai apertar, daqui a pouco eu tô voltando. A gente apertou aqui a porca com a chave 18, mas lembrando que a que estava antes era uma 17, tá certo? Então vocês fiquem atentos aí. Agora a gente vai colocar o parafuso de fixação do amortecedor na manga do eixo. Aqui agora é só o processo inverso, pessoal. O mais interessante é vocês conseguirem encaixar a manga no amortecedor e lá no pivô. O resto aqui é só ir apertando o parafuso e porca. Bem, a gente colocou a porca, né? Deu um leve aperto. O aperto final vai ser quando a roda estiver no solo. Agora a gente vai colocar o disco de freio. Em seguida a gente vai colocar a pinça. Aqui agora é todo o processo inverso. Agora terminal, direção no local. Vamos apertar aí, pressionar o terminal com a nossa ferramenta. Da mesma forma como foi retirada a porca, a gente também vai colocar. Para que dê pressão ali na ponta do terminal e tenha condição de você apertar ali a porca. Basta um pouquinho, né? Pessoal, interessante que antes de apertar completamente aqui o parafuso do amortecedor aqui na manga do eixo, você coloca aqui um macaquinho, né? Faça um apoio aqui embaixo para que ele possa penetrar ali o máximo possível aí no alojamento ali na manga do eixo. Olha lá, claro. Vamos ver se ele sobe. Macaquinho não. Aí já foi até o final, né? Pronto, agora pode apertar. Por último a gente vai colocar a roda no local. Pronto, pessoal, já tudo montado de volta. Agora o Cláudio vai fazer aquele movimento novamente e vamos observar aqui se tem diferença. Joia, joia, joia. É mais aí, Cláudio. Não esqueçam, pessoal, de apertar essa porca aqui, viu? Logo que o pneu estiver no solo, tá bom? É como eu falei, se pisar no freio ali também com o motor funcionando, também dá pra apertar. Então é isso aí, abraço a todos, fiquem todos com Deus.